ler é muito importante, né? Não tenha dúvida disso. Ninguém... É através da leitura, né, que a gente adquire conhecimento, né, adquire cultura, né? E só quem lê tem, na vida, né, às vezes consegue alcançar o sucesso, né, e também os seus objetivos através da leitura. Agora é o seguinte, roubar livros, por exemplo, né, você já ouviu falar? Tem gente no mundo do crime que agora inventou de roubar livros, né? Por quê? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco. Tem até um livro famoso chamado A Menina que Roubava Livros. É um clássico, né, que se passa num contexto de guerra. As razões dessa menina até eram justificáveis. Agora é o seguinte, tem dois engraçadinhos aqui em Curitiba que também estão roubando livros. Só que qual será o motivo deles, né? Não dá nem para acreditar. E a Thaís Travensoli é quem vai trazer essa história agora pra gente aqui no Balanço Geral. Roda aí. A Guarda Municipal fazia o patrulhamento de rotina na rua 15 de novembro, quando, de repente, um furto inusitado. Foi uma correria atrás de jovens que tinham acabado de furtar livros, exatamente nesta livraria. Os livros estavam nesta prateleira aqui da frente. Simplesmente pegaram os dois e saíram sem pagar. Na abordagem, os jovens riram e disseram que se trata de um desafio da internet. A gente avistou um vendedor da livraria correndo atrás de dois indivíduos e puxando alguns livros da mão deles. Aí, quando nós nos aproximamos, ele informou que eles teriam furtado o livro de dentro da loja e nós fomos abordar os dois. Sem acreditar, dando até risada em algumas situações, e falaram, não, é só uma brincadeira, os youtubers fazem isso também. Que eles teriam achado de um fórum da internet e estavam fazendo o desafio. Os livros furtados são clássicos da literatura russa. Guerra e Paz, de Levi Tolstói, e Crime e Castigo, de Dostoiévski. Um fala do assassinato cometido por um ex-estudante e suas consequências, quando o romance passa do crime ao castigo. A outra obra, com mais de 1000 páginas, tem narrativas sobre os relacionamentos humanos. Juntos, os livros custam em torno de R$250. A suposta brincadeira de furto de livros terminou na delegacia. Eu acho que o único momento que eles pararam realmente que caiu a ficha, né, foi quando nós entregamos eles na delegacia, que eles ficaram um tempo presos, né? Mas depois que eles foram para dentro das celas mesmo, foi que pararam um pouquinho e caiu a ficha e pararam um pouco de dar risada. Parou de ser brincadeira. Parou de ser brincadeira. Os jovens são estudantes da Universidade Federal do Paraná. Eles prestaram depoimento, assinaram termo circunstanciado e foram liberados. A polícia iniciou uma investigação sobre o suposto desafio. É normal a gente encontrar furto, mas geralmente pessoas, algumas até já conhecidas de fazer isso, mas não agir dessa forma, como se fosse a brincadeira, não acreditando que aquilo era verdade, não é normal. O furto é crime, eles vão responder penalmente por isso. Mesmo sendo uma brincadeira, essa brincadeira vai custar caro para os dois. Pois é, como a gente viu na reportagem, um dos livros que os jovens pegaram é o Crime e Castigo. O nome do livro já diz tudo, não é? Fala a verdade. Doutora Márcia Marcondes, existe uma linha entre a brincadeira e o crime, doutora Márcia? Como distinguir isso? É crime. Simples assim, não interessa qual a motivação dele. Se for porque alguém disse, vá lá e faça, se for para... É crime, é furto. Apropriar-se de algo que não é seu é crime. Agora, o que me deixou muito assustada é falarem que eles são estudantes universitários. Quando começou a reportagem, eu achei que eram dois adolescentes de 13 anos, cabeça oca, mas, em tese, os universitários deviam estar mais preparados. Deveriam estar num outro nível e não entrar numa brincadeirinha de internet, seja o que for. Então, é o que minha mãe diria. Se te disser para pular numa ponte, se pula, Márcia. Pois é. Não, mais ou menos por aí, situação, né, doutor? Imagina, de repente, o colega no bar faz um desafio, duvido que você vai roubar aquele carro, duvido que você vai fazer. Não pode, é crime. Não crime existe desafio que justifique, né, esse tipo de atitude. Não tem... E você vê que, pelas palavras da Guarda Municipal, eles até entraram na cadeia e não entenderam que era errado. Que tinha uma consequência, que era um problema, estava tudo certo, era uma brincadeira. Então, é aquele negócio, a gente tem que pensar também que tipo de fundamento esses jovens têm, para achar que isso é uma brincadeira, que é normal, não prevêem que existe um prejuízo para quem está no comércio,
Agora, É doutora, absurdo. Agora, doutora, eles assinaram, foi um termo circunstanciado, né? Pelo que disse a reportagem, né? Eles respondem criminalmente, né? E agora como é que fica? Sendo o termo circunstanciado, eles devem ter uma audiência já agendada em juízo e lá o juiz vai resolver se eles são, que tipo de pena eles terão. Não sei se são primários, né? Provavelmente são. Eu tenho uma dica de ter uma sugestão aqui de pena nesse caso, doutora. Vamos lá. Né, que aí nesse caso que as pessoas prestem serviço voluntário, né? Já que gostam de leitura, que tal fazer leituras, né, para idosos que moram em casas de longa permanência? É uma boa dica. O que a senhora acha? E pode ser livros mais, uns contos, uma coisa mais leve, né? Não precisa ser Guerra e Paz, não precisa ser um livro tão penoso assim. Literatura. Alguma coisa mais leve, eu acho que seria uma boa ideia, né? Né? Eles vão poder, tanto gostam de pegar um livrinho na mão, né? Ficam lá lendo umas 3 tardes por semana durante os 6 meses, acho que já melhoram, né? É verdade. Agora, o que as pessoas realmente têm que ter em mente, minha gente, é o seguinte, como disse a doutora Márcia Marcondes, aqui a nossa especialista em segurança pública, o que as pessoas têm que ter em mente é que não pode sair por aí pegando o que é dos outros, né? Sim. E se você quer livro, a biblioteca pública está lá para te emprestar livros. Biblioteca pública, tem Biblioteca pela da universidade. internet, você pode baixar, muitos desses livros você pode baixar gratuitamente. Tem, né? inclusive, alguns sites que facilitam também, inclusive, a troca de livros. Isso. Né? Então, são inúmeras situações. Nada justifica o fato do furto, né? E duvido que eles quisessem ler o livro ainda. Pelo ato, né? Dá a impressão, como era só uma brincadeira, eu acho que eles não tinham como ler o livro e entender. E entender, pois é.